Bacana, pessoal. Então a gente vai mostrar agora uma ideia simples para você fazer a gravação de voz e violão ao mesmo tempo. Como eu disse, a gente está pensando aqui que a ideia de gravar voz e violão juntos seja por uma dessas duas razões. Primeiro, você está fazendo uma guia, você está fazendo uma referência para você depois fazer uma gravação definitiva. Você só quer registrar aquele momento, você não está muito preocupado em fazer uma mixagem bacana da voz, você só quer gravar, para eu ter uma ideia. Legal, perfeito. Ou segundo caso, quando você acha que vai soar melhor você gravando com o violão, a voz e violão, porque você canta melhor, fica mais fácil, enfim, do que gravar os dois separados. Lógico que a gente está falando de situações de estúdio. Se a gente estivesse falando ao vivo é uma outra história, uma outra conversa. A gente está falando de situações de estúdio, que pode ser, não precisa ser num estúdio como aqui na Rua 5, pode ser no seu quarto, na sua casa, mas é uma situação controlada, não é uma situação de show ao vivo, tá bom? Então olha só, qual que é o lance? Lembra que eu falei agora há pouco desses microfones que são cardioides, que o cardioide capta muito mal o que vem por trás dele, muito bem o que vem pela frente? Então é exatamente isso que eu fiz. Eu peguei um microfone condensador de cápsula larga, né, no caso, e coloquei a cápsula dele, ele é cardioide, voltado para mim. Então eu estaria, ele está sem cabo, mas eu estaria falando para a cápsula dele, ou seja, para frente dele. E o que vem de trás dele, ele vai captar mal. Lembra? O que vem pelas laterais, ele capta meio vacaiado. Ele capta super bem o que vem pela frente. E se eu quero captar a voz com ele, eu vou colocar a minha voz aqui. Então eu estou falando para ele e ele está captando a minha voz super bem e o que está aqui em volta ele não está captando tão bem. Beleza? Mesma coisa para o condensador aqui. Vamos supor que a gente está usando um condensador de cápsula estreita aqui. Esse microfone mais fininho. Poderia ser o contrário? Pode também, claro. Enfim, esse aqui está captando violão. O que a gente vai fazer? A gente vai aproximar ele um pouco do violão, para ele captar mais o violão e menos a minha voz. Então, quer dizer, como ele está perto do violão, ele vai captar o som do violão muito mais forte do que a minha voz, mas ele vai captar a minha voz. Como esse aqui está perto da minha boca, ele vai captar a minha voz muito mais forte que o violão, mas ele vai captar o violão também. Então, é bom ter em mente isso. Vai ser muito difícil você ter uma separação perfeita. Você pode usar outro microfone? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Pode, um outro microfone com outras características. A gente vai falar agora, no próximo vídeo, assim que eu explicar isso aqui, a gente vai falar sobre as diferenças das captações de microfones para a voz, a captação de voz, né? As diferenças de microfones para a voz. Então, qual que é o lance? A gente vai tocar o mais natural possível, vai cantar o mais natural possível, a gente vai esquecer que esses microfones estão aqui. Então a gente vai posicionar a parte da frente do microfone para o que a gente quer captar, no caso o violão e no caso a voz, e a gente vai até inclinar um pouco esse mic aqui, ó. Por quê? Olha só. Até uma inclinadinha, não precisa ser deitado, mas uma inclinadinha nele. Porque lembra que a parte de trás dele capta mal? O que a gente olhando aqui tem na parte de trás dele? Toda essa ressonância do violão. Então ele vai captar essa ressonância do violão meio mal. Porque a gente quer captar a voz. E a voz ele vai captar muito bem. O que tem na parte de trás desse mic aqui? A gente está cantando, vamos supor que está cantando para frente, né? Eu estou fazendo aqui, se você cantar para baixo, olhando o violão assim, pode ser que acabe chegando muita voz aqui. Então, a gente vai inclinar só um tiquinho e cantar olhando para frente, tá? O que vai vir aqui na parte de trás desse mic? A reverberação da voz, ou seja, a voz bate, vai bater na parede e vai voltar para cá, né? Vai refletir a onda. Ressonância, enfim, essas coisas todas, ambiência. Então, quando a gente vira as costas desse microfone para isso, ele vai captar menos ambiência, menos reflexão de voz, menos tudo e mais o violão. Então, o lance é a gente aproximar um pouquinho o microfone e aproximar do outro. Mas lógico que tudo tem um limite, não é uma aproximação infinita, porque a gente viu que dependendo da distância que a gente falar do microfone, ele vai acabar distorcendo o sinal. Mesma coisa, quanto mais a gente aproximar o microfone do instrumento, mais ele capta o instrumento, mas pode ser que não fique um timbre tão legal. Então, a gente precisa fazer testes para chegar nesse meio termo, onde fica legal o timbre e não vai captar o que a gente não quer que seja captado. Muitas vezes, nessa situação de voz e violão, acontece de captar muita ambiência, porque a posição do microfone às vezes está correta, mas o ganho está errado. Ou seja, está com ganho demais na interface, não está o pad acionado. Às vezes a posição do microfone para a voz e para o violão não é a posição mais adequada.
Às vezes a pessoa tá achando, nossa, que dia lindo, eu vou captar e vou colocar uma janela aqui atrás, alguma coisa, aí tem um barulho, ou seja, além da minha voz aqui atrás, vinha o som da janela, o som de tudo. Então, se eu tenho um ambiente que tem barulho, tipo uma janela, eu vou gravar olhando para a janela. Por quê? Esse microfone, as costas do microfone cardioide vão estar virado para a janela, então o ambiente externo ele vai captar mal e a minha voz ele vai captar bem. Se eu deixar atrás de mim ruído, esse microfone vai captar muito ruído que vier pelas minhas costas. A mesma coisa vale desse aqui. Então, as costas, os dois microfones estão para lá, né? Então, a gente precisa tomar todos esses cuidados, mas como eu disse, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Aqui eu só queria dar um briefing rapidinho sobre esse tópico, beleza? E claro que você pode gravar o violão em linha, você pode pegar o violão e gravar em linha. Esquece esse microfone e grava em linha, mas a gente sabe que o timbre é diferente, entre outros. Uma outra conversa. Lógico que a gente poderia pegar esse mic e gravar essa parte do violão aqui, a voz e a ponte do violão? Pode, claro, ninguém vai te proibir. Mas geralmente apontando aqui para essa interseção do braço aqui com o corpo, geralmente aqui a gente vai ter um timbre mais legal do violão. Geralmente, tá? É isso.